Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma aula no nosso canal. Hoje vamos falar sobre produto escalar e norma de vetores nos espaços Rn, basicamente em R2 e em R3. Tá? Então a gente vai definir o que é norma, definir o que é produto escalar e aí falar um pouco também de ângulo entre vetores. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar definindo uma norma. O que é uma norma, né, de um vetor? A norma de um vetor nada mais é do que o comprimento de qualquer segmento orientado que representa o vetor, né? A gente chama de norma ou de comprimento do vetor. E a gente denota geralmente por essas duas barrinhas aqui. Tá? Utilizando o teorema de Pitágoras, a gente consegue provar que a norma do vetor ela satisfaz essa igualdade, né? E aí, extraindo a raiz, a gente tem uma expressão para calcular a norma do vetor através de suas coordenadas. Né? Quando eu digo que é consequência do teorema de Pitágoras, é porque a gente geralmente você pega um vetor V, né? Um vetor V aqui. Esse vetor ele tem uma componente x, né? Que é o V1, né? E uma componente y, que é o V2, né? Então, se a gente utilizar o teorema de Pitágoras aqui nesse triângulo, né? Aqui a gente tem um comprimento que é o módulo de V1, né? Aqui a gente tem módulo de V2 e aqui tem a norma de V, que é esse comprimento que a gente quer calcular. Então, utilizando o teorema de Pitágoras, né? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, né? V1 mais V2 ao quadrado. E aí, com módulo ou sem módulo, né? Como está ao quadrado, é a mesma coisa. A gente denota V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Então, a gente tem exatamente essa expressão. Tá? Então, essa é a maneira de calcular a norma de um vetor em termos das coordenadas do vetor. No caso em que o vetor ele é um vetor de R3, é basicamente a mesma coisa. Tá? A gente utiliza a mesma expressão e chega nessa igualdade. Né? E dessa igualdade a gente tem a expressão da norma aqui, que também é a raiz quadrada das coordenadas ao quadrado. Tá? Se a gente tentar visualizar geometricamente, a gente tem o seguinte, né? no plano, é exatamente aquele desenho que eu fiz, né? Você tem aqui o vetor V, né? E aí você tem a altura aqui, que é V2, e você tem o V1. Então, usando o teorema de Pitágoras. E se a gente tentar visualizar em R3, né? A gente tem algo parecido aqui também, né? A gente tem uma componente aqui V1, uma componente aqui V2 e uma componente aqui V3, né? Uma altura, né? Então, é bem parecido. Bom, se um vetor ele tem norma 1, a gente diz que ele é um vetor unitário. Então, geralmente a gente utiliza muito essa palavra, né? Consideremos o vetor V unitário. O que significa? Que o vetor tem norma 1, né? Se a gente considera o vetor como sendo V1, V2, V3, então a gente está falando que raiz quadrada de V1 mais V2 mais V3 ao quadrado é 1. Tomando os dois lados aqui ao quadrado, é a mesma coisa de dizer que V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais V3 ao quadrado também vale 1. Né? Então, sempre que a gente falar de vetor unitário, a gente está falando de vetor que tem norma 1. Tá? Então, por exemplo, esse vetor V aqui, ele não é unitário. Por quê? Quando a gente calcula a norma dele, a definição, o que é norma do vetor? A norma do vetor é raiz quadrada das suas coordenadas ao quadrado, né? x3 ao quadrado, né? Então, como aqui o nosso vetor ele é 1, 1, 1, então tudo é 1, né? Então fica a raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Que é a raiz de 3. E raiz de 3 é diferente de 1. Então ele não é unitário, porque a norma de V é diferente de 1, né? Para ele ser unitário, a norma deveria ser 1. Tá bom? Mais adiante a gente vai ver que é possível a gente determinar um vetor unitário, né? Que tem a mesma direção que o vetor V dado. Então, se você tiver um vetor que não é unitário, você precisa trabalhar com um vetor unitário, a gente vai ver uma forma de normalizar esse vetor. Bom, uma das aplicações de norma de vetor é para a gente calcular a distância entre pontos, né? Se a gente considera aqui dois pontos, né? Um ponto P e um ponto Q no espaço, né?
Então a gente quer saber qual é a distância entre esses dois pontos. A distância entre esses dois pontos é exatamente o comprimento do vetor PQ. Se a gente considerar o vetor V, PQ, né? O comprimento desse vetor é exatamente a distância entre os pontos P e Q. Tá bom? Então, a distância entre esses dois é exatamente a norma desse vetor V aqui. Tá? E aí, como que a gente faz isso em termos de coordenadas, né? Só lembrar, né? O que é o vetor PQ? Né? O vetor PQ, ele é as coordenadas de Q menos as coordenadas de P. Então, é x2 menos x1, né? y2 menos y1, z2 menos z1. Supondo aqui, né, que o ponto P é x1, x2, x1, y1, z1 e que o ponto Q é x2, y2, z2. Então a gente tem essa expressão para o vetor PQ, né? Tendo em vista então o vetor PQ, a gente consegue calcular a distância entre os pontos, que é a norma desse vetor, né? O que é a norma do vetor? É a primeira coordenada ao quadrado mais a segunda coordenada ao quadrado, mais a terceira coordenada ao quadrado, e extrai a raiz, que é exatamente o que está aqui. Tá? Então, utilizando o vetor, a gente consegue facilmente determinar a distância entre dois pontos no espaço. Analogamente, a gente tem a distância entre dois pontos no plano, né? A história é a mesma, né? Basta considerar o vetor PQ agora no plano. Tá? Então, no plano, se você tiver um vetor, um ponto P aqui, você considera esse vetor. Se tiver um ponto Q aqui, você considera esse vetor. E aí o comprimento desse vetor aqui, né, é a distância entre os dois pontos. Tá bom? Bom, consideremos dois pontos aqui, particulares, P e Q, e vamos determinar o vetor V, a norma desse vetor e a distância entre os pontos. Então vamos lá, ó. Primeiro, né? Quem é o vetor V? O vetor V é o vetor PQ. Então, como é que eu determino o vetor através dos pontos? A coordenada do segundo menos do primeiro. Então, fica 3 menos 1, 2 menos 2 e 0 menos 2. Então, a gente tem o vetor 2, 0, 2. Né? Menos 2 menos é mais, né? Então 2, 0, 2. Menos 2 menos aqui é mais. Então, o vetor V é o vetor 2, 0, 2. Qual é a norma do vetor V? A norma do vetor V, olha, definição, raiz quadrada das coordenadas ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, 0 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Isso é raiz de 8, né? Que 2 ao quadrado é 4. 4 mais 4, 8, que é 2 raiz de 2, né? Vou colocar assim, isso é raiz de 2 ao cubo, que é 2 raiz de 2. Né? E o terceiro item aqui determina a distância entre os dois pontos. A distância entre os pontos P e Q, a gente acabou de ver, é exatamente a norma do vetor V. Né? Já que o vetor V é o vetor PQ. Né? Então, é 2 raiz de 2 unidades de comprimento. Tá? Então, isso é a distância entre os dois pontos. Então, bem simples mesmo, é só um exemplo para a gente fixar. Ok, agora vamos fazer o seguinte. Como eu disse, dado um vetor que não é unitário, a gente pode determinar um vetor unitário que tem a mesma direção do vetor dado. Tá? Então, como a gente viu aquele exemplo, né, a gente encontrou um vetor que não é unitário. Então, a pergunta agora é, qual é o vetor unitário que possui a mesma direção de V? Talvez a mesma direção e até mesmo o mesmo sentido. Só que a gente vai determinar dois, tá? Sempre com a mesma direção, porém de sentidos contrários. Vamos lá, olha. Vamos considerar um vetor qualquer, tá? E vamos procurar um escalar alfa positivo, de modo que a norma do vetor alfa vezes vetor V seja 1. Então, quem é o nosso vetor? Olha, como o alfa é maior do que zero, alfa V possui a mesma direção de V. E também o mesmo sentido, né? Porque alfa é maior que zero. Tá? Então, olha, vamos procurar esse valor de alfa, de modo que esse novo vetor alfa V tenha norma unitária. Então, utilizando a propriedade de norma, né, a norma de alfa vezes o vetor,
é a mesma coisa do número alfa vezes a norma do vetor, né? Claro, né? Porque o alfa é positivo. Se o alfa, a gente, em geral, é módulo de alfa vezes a norma do vetor. Então, olha, o alfa nesse caso será 1 sobre V, norma de V. Fiquem atentos, pessoal, porque é muito comum vocês dividirem por vetor. Muito comum a gente ver a galera dividindo por vetor. Isso aqui não existe não, tá? Não existe. Não existe divisão por vetor. Tá? A gente divide pela norma do vetor. Tá? Então, olha, a gente descobriu o alfa. Alfa é 1 sobre V, norma de V. Então, quem é o vetor U de mesma direção e sentido do vetor V? É o alfa vezes o V. Né? Não é alfa vezes V? Ou seja, o vetor U igual a V por norma de V. Esse vetor ele é unitário e possui a mesma direção e sentido do vetor V. Tá? Note, a gente poderia ter considerado o vetor menos V sobre norma de V. E nesse caso a gente teria um vetor que também é unitário, porém ele tem sentido contrário ao do vetor V. Tá? Então, se eu quero normalizar um vetor, tem um vetor que não tem norma 1, eu quero encontrar um vetor de norma 1 que tem a mesma direção e sentido, basta fazer o vetor dividido por sua norma. Tá? Então, por exemplo, determine o vetor unitário que possui a mesma direção e sentido do vetor V. Então, olha, eu quero determinar um vetor que é unitário e possui a mesma direção e sentido desse vetor. O que eu faço? Primeiramente, calculamos a norma de V. Então, vamos lá. Quem é a norma de V? Primeira coisa que a gente faz. Quem é a norma de V? Raiz quadrada das suas coordenadas ao quadrado. Então, olha, vamos descobrir aqui que a norma de V será raiz quadrada de 1 mais 4 mais 9. Né? Então, quem é a norma de V? 9 mais 5, que é 14. Então, é raiz de 14. Beleza. Então, quem é o vetor? O vetor unitário de mesma direção e sentido do vetor V será. Quem é o vetor, então? Vamos chamar de U. Como a gente já viu, é o vetor V dividido pela norma de V. Então, é o vetor, olha, 1 menos 2, 3, dividido pela norma de V, que a gente viu que é a raiz de 14. Então, é o vetor 1 sobre raiz de 14 menos 2 sobre raiz de 14 e 3 sobre raiz de 14. Esse é o nosso vetor unitário procurado. É um vetor unitário que possui a mesma direção e sentido do vetor V. Tá bom? Então é bem simples, basta calcular a norma e dividir o vetor pela norma. Ok. Agora, vamos utilizar a norma, né, para a gente definir o produto escalar. E para isso a gente precisa falar sobre ângulo entre vetores. O que é o ângulo entre dois vetores, tá? Dado dois vetores não nulos, pessoal, a gente vai pedir dois vetores não nulos, tá? O ângulo que a gente chama de ângulo entre esses dois vetores é o ângulo determinado por esses dois vetores, que satisfaz essa condição, né? Está entre 0 e π. Então, a gente diz que é o menor ângulo entre os vetores. Então, se você tem um vetor V e um vetor U, quem é o menor ângulo, né, entre esses vetores? É esse ângulo aqui. Então, esse é o ângulo entre esses dois vetores. Por que a gente pede o menor ângulo? Porque se a gente tiver uma situação assim, né, quem é o ângulo entre os vetores? Não é esse ângulo, é esse ângulo aqui de baixo. Tá? Bom, então, é o ângulo entre 0 e π, entre 0 e 180 graus, que está entre eles, né? E isso a gente tem que considerar isso com a mesma origem, né? Os dois vetores com a mesma origem. Quando o ângulo entre dois vetores é 90 graus, tá? É um ângulo reto, a gente diz que os vetores são perpendiculares.
tá? Ou ortogonais. Então, o que significa dois vetores serem perpendiculares? Significa que o ângulo entre eles é de 90 graus, tá bom? Geometricamente, a gente tem o seguinte, ó, que é o desenho que eu fiz, né? Você tem um vetor V, um vetor W, aí o ângulo entre eles é esse ângulo θ aqui, em vermelho aqui, né? Isso é o ângulo entre esses dois vetores, tá? E agora, então, utilizando essa ideia de ângulo entre vetores, a gente pode definir o que a gente chama de produto escalar. O que é esse produto escalar? É o produto entre dois vetores, tá? E esse produto, ele resulta num escalar. Por isso que é chamado de produto escalar, tá? Um exemplo de aplicação de produto escalar, né, é na física, quando a gente fala do trabalho realizado por uma força, né? O trabalho, ele é o produto escalar do vetor força pelo vetor deslocamento, né? Sempre que a força é aplicada de forma constante. O produto escalar ou o produto interno de dois vetores, a gente define dessa forma, tá? O produto escalar ou o produto interno entre os dois vetores é U, a gente se lê, né? U escalar V igual a zero se um desses dois vetores é nulo. Então, se um deles for nulo, é zero. E é norma de U, norma de V, vezes o cosseno do ângulo entre eles, se nenhum dos dois for nulos, né? Se os dois forem diferentes de zero. Então, olha, quem é o escalar V de forma geral? É norma de U, norma de V, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Tá? Em geral, a gente não define o produto escalar dessa forma. Tá? A gente utiliza uma outra expressão. Note que essa expressão ela é interessante, porém é uma expressão que depende do ângulo entre dois vetores. E geralmente, a gente tem os vetores através de suas coordenadas e não através de ângulo. Tá? Então, talvez se torne um pouco complicado você calcular o ângulo para depois determinar o produto escalar. Então, a gente vai determinar uma forma de calcular o produto escalar sem precisar do ângulo. Tá? Vamos fazer o seguinte, olha. Dado dois vetores U e V, né, e θ o ângulo entre eles, se a gente utiliza a lei dos senos, olha, vamos voltar aqui. Se a gente utilizar a lei dos senos aqui, ó, vamos pegar aqui esse segmento aqui. Isso aqui é exatamente V menos W, né? Certo? Isso aqui é exatamente o vetor V menos W. Então, se a gente considerar esse e aplicar aqui a lei do seno, o que diz a lei do seno? Vamos chamar esse lado aqui de A, esse lado de B, esse lado de C. A lei dos senos diz o seguinte, ó, que o lado oposto ao ângulo ao quadrado, então o ângulo θ está aqui, a gente vai pegar o lado oposto ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos duas vezes o produto dos dois lados, vezes o cosseno do ângulo. Né? Então, vamos utilizar isso aqui. Olha. Quem é o valor de A no nosso desenho? É a norma de V menos W. Quem é o B? Olha, o B é o tamanho de V, então é a norma de V. Quem é o C? É a norma de W. Então, menos 2, norma de V, norma de W, que é o B e C. E cosseno do ângulo θ, que é o ângulo entre os dois vetores. Então, aplicando a lei dos cossenos, olha, a gente tem exatamente essa expressão aqui. Tá? Só que, se vocês se lembram, esse termo aqui é exatamente o que a gente chama de U escalar com V, né? O que a gente definiu como produto escalar entre os dois vetores. Então, olha, a gente está com a expressão assim, ó, norma de U menos V ao quadrado é norma de U ao quadrado mais norma de V ao quadrado menos 2U escalar V. Então, eu vou passar todo mundo para o outro lado, dividir por 2 e achar o produto escalar em termos das normas. Olha. Tá? Então, utilizando aquela expressão, né, a gente tinha norma de U menos V igual a norma de U mais norma de V menos 2U escalar V. Então, eu vou isolar o 2U escalar V, né? Então, fica norma de U menos V menos norma de U, norma de U ao quadrado mais norma de V ao quadrado menos norma de U menos V ao quadrado. Tá? E aí, a gente passa o 2 dividindo. A gente tem o produto escalar, ou seja, o produto escalar, olha, note, esse produto escalar já não depende mais do ângulo, né?
O produto escalar entre U e V é norma de U ao quadrado mais norma de V ao quadrado menos norma de U menos V ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Então, só depende das normas dos vetores. Então, já ficou mais fácil de calcular o produto escalar a partir de agora. Tá? Só que a gente pode melhorar mais, que é escrever em termos das coordenadas. Se a gente supõe que o U é x1, y1 e z1 e que o V é x2, y2 e z2, então quem é U menos V? É x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. Então, quando a gente pegar a norma de U menos V ao quadrado, a gente tem exatamente isso, né? x2 menos x1 ao quadrado, y2 menos y1 ao quadrado, z2 menos z1 ao quadrado. Tá? E a norma de U ao quadrado, né? Que é x1 ao quadrado mais y ao quadrado mais z1 ao quadrado. E a norma de V ao quadrado, que é x2 ao quadrado mais y2 mais z2 ao quadrado. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou substituir essas expressões aqui, todas aqui em cima, nessa expressão. Então, vamos fazer isso, olha, quem se torna o escalar V, né? Fica aquele meio, né? Esse meio que está aqui, né? Porque isso aqui a gente pode escrever como sendo meio desse parte de cima aqui, né? Então, vai ficar, olha, norma de U ao quadrado, norma de V ao quadrado, e aqui é menos norma de U menos V ao quadrado, né? Então, a gente tem exatamente aquela expressão lá em termos das coordenadas. Desenvolvendo esses quadrados aqui das diferenças, olha, por exemplo, no primeiro aqui a gente tem, olha, x2 ao quadrado, né? Fica x2 ao quadrado, menos x1 ao quadrado, por causa desse menos, tá? Menos 2x1, x2, igual esse menos fica mais, 2x1, x2, e assim faz com todos. Agora a gente cancela os termos quadráticos, ó. Note que todos eles têm sinal trocado, ó. x2, y2, z2, né? Então sobrou somente os termos mistos, ó, que é 2x1, x2, 2y1, y2 e 2z1, z2. Só que o 2, olha, podemos cancelar esses dois com esse 2 aqui, né? Dividindo tudo por 2. Então a gente sobrou somente x1, x2, mais y1, y2, mais z1, z2. E aí a gente tem a expressão que a gente mais conhece de produto escalar, tá? Que é o escalar V igual ao produto misto de suas coordenadas, né? x1 vezes x2 mais y1 vezes y2 mais z1 vezes z2. Então eu estou falando o seguinte, olha, quando a gente tem um produto escalar de dois vetores, x1, x2, por exemplo, vamos colocar assim, x1, y1, x2, y2, né? O produto escalar é multiplicar essa coordenada com essa e somar com essa coordenada vezes essa. Tá? Então, bem prático. E note que aqui não depende nem da norma e nem do ângulo entre os vetores. Bom, então a gente tem essa definição alternativa, né? Se a gente tiver dois vetores x1, y1, z1 e u, né? E v igual a x2, y2 e z2, vetores em R3, então o produto escalar é dado pelo produto das coordenadas, né? Mesma coisa vale no caso em que u e v são vetores do plano, tá? Se for x1, y1, x2 e y2, vale também, é só multiplicar as coordenadas. Então, por exemplo, né? Considere os vetores u e v. E aí, determine o produto escalar entre os dois, a norma de cada um dos vetores e o ângulo entre eles. Então, aqui vamos fazer devagar, né? Então, a gente quer determinar, vamos lá, primeiro, o produto escalar entre os dois. Então, quem é u escalar v? O que é u escalar v? É 1, 0, 0, escalar 1, 1, 0, né? E isso é o número, né? Não é vetor, isso é um número. É 1 vezes 1 mais 0 vezes 1 mais 0 vezes 0. E isso dá 1, né? Porque isso aqui é 0, isso aqui é 0. Então fica 1 mais 0, 0. Então o produto escalar entre os dois é 1. Letra B. Determina a norma de cada um dos vetores. Quem é a norma de U? Bom, a norma de U é a raiz quadrada das coordenadas de U ao quadrado. Então é 1 ao
quadrado mais zero ao quadrado mais zero ao quadrado. Então, a norma de U é raiz de 1, que é 1. Quem é a norma de V? A norma de V é raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais zero ao quadrado, né? Que é raiz de 2. Agora eu quero saber o ângulo entre os dois vetores. Ó. O ângulo entre U e V. Como é que eu determino o ângulo entre os dois vetores? Utilizando a expressão que nos relaciona ângulo e produto escalar. Lembra? O produto escalar é igual à norma de um vetor, a norma do outro vetor, vezes o cosseno do ângulo entre eles, né? Então, a gente descobre que o cosseno de θ, passando esses termos aqui para lá dividindo, é U escalar V dividido pela norma de U vezes a norma de V. Beleza, só que a gente acabou de calcular. O produto escalar entre os dois é 1. Então, o cosseno de θ é 1 dividido por... A norma de U, olha, norma de U também é 1. Norma de V é raiz de 2. Então, fica 1 vezes raiz de 2. Então, cosseno de θ é igual a 1 sobre raiz de 2, multiplicando aqui por raiz de 2, né, para racionalizar, é raiz de 2 sobre 2. Então, olha, o ângulo θ entre eles é o ângulo... Então, olha, se cosseno de θ é esse número, quem é θ? É o arco cosseno desse número. Se acaso, né, nesse caso a gente sabe qual é o ângulo, mas geralmente os ângulos são difíceis, não é fácil você achar esse ângulo sem o uso de uma calculadora. Então, geralmente a resposta é dada em termos do arco cosseno, tá? Sempre quando a gente tem cosseno de um ângulo φ igual a um número b. Então, o φ, o ângulo, ele é o arco cosseno de b, tá? Arco cosseno de b. Tem módulos mais de b. Então, geralmente, a gente deixa a resposta assim. Só que nesse caso é fácil, olha, é o arco cosseno de raiz de 2 sobre 2. Qual o ângulo que o cosseno é raiz de 2 sobre 2? É o ângulo de 45 graus. Então, o ângulo entre esses dois vetores é de 45 graus. Tá bom? Beleza. Aí tem algumas propriedades básicas que envolvem norma e produto escalar, tá? Que é importante a gente ter em mente, né? Suponha que a gente tem três vetores, o V e W, no plano ou no espaço, e alfa é um número real, né? Então, vale as seguintes propriedades. Ó. Primeiro, vale a comutatividade do produto escalar. Ou seja, você fazer U escalar com V é a mesma coisa de você fazer V escalar com U. Tá? Isso se deve à propriedade, à comutatividade da operação de multiplicação de números reais. Tá? Vale a distributividade, né? Que você somar dois vetores e multiplicar, fazer o produto escalar com outro vetor, é a mesma coisa de você fazer o produto escalar de cada um dos vetores e depois multiplicar. Tá? Multiplicar um número vezes o produto escalar é a mesma coisa de você multiplicar um número por um dos vetores e depois pegar o produto escalar. Tá? E por fim, que é o que relaciona com a norma, note, U escalar com U, o que é U escalar com U? Isso é x1, y1, z1. Escalar com x1, y1, z1. Só que isso é x1 vezes x1, y1 vezes y1, z1 vezes z1, que é x1 quadrado mais y1 quadrado mais z1 quadrado, que é exatamente a norma de U ao quadrado. Então, o produto interno de U com U é a norma de U ao quadrado, que é sempre maior que zero, né? Sempre que U não é o vetor nulo, né? Certo? E detalhe, só é zero se e somente se o U for o vetor nulo, né? Então, isso aqui é maior ou igual a zero e só é zero se o vetor for o vetor nulo. São algumas propriedades.
Vamos fazer um exemplo, né? Determine o valor de k de modo que a norma do vetor v seja 3. Então, olha, vamos lá usar a definição. A gente quer encontrar o valor de k de modo que a norma desse vetor seja 3. Então, a gente tem, o que é a norma do vetor v? A norma do vetor v é raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais k ao quadrado. Certo? A gente quer que isso seja 3. Então, elevando aqui os dois lados ao quadrado, ó, pega aqui ao quadrado, aqui ao quadrado, né? Então, fazendo esse quadrado aqui, esse cara cancela a raiz. E aí a gente tem o seguinte, né? Que 1 ao quadrado, 1, mais 4, mais k ao quadrado, tem que ser igual a 9. Então, você tem que k ao quadrado vai ter que ser igual a 9 menos 5. Ou seja, k quadrado é 4. Então, k tem que ser mais ou menos 2. Então, olha, se k é igual a mais ou menos 2, a norma do vetor v vale 3. Tá? Então, bem simples mesmo. Quero encontrar o valor de k de modo que a norma do vetor seja 3. Um exemplo um pouco mais elaborado agora, né? Determine os vetores, né? Se existir mais de um, unitário, v igual a AB do plano, sabendo que o ângulo entre ele e o vetor 1, é de 45 graus. Então, olha, vamos fazer desenho para ajudar, né? A gente está aqui com o vetor 1, certo? 1. E aí a gente quer determinar um outro vetor v, de modo que esse outro vetor v tenha o ângulo entre ele e o vetor u de 45 graus. Tá? Então, basicamente, a gente vai ter que usar algumas informações. Ó. Primeiro, o vetor v é unitário. O que significa dizer que o vetor v é unitário? Lembra do início da aula de hoje? O vetor v é unitário significa que a norma de v vale 1. Se a norma de v vale 1, a norma de v quadrado é 1 ao quadrado, que também é 1. Só que quem é norma de v ao quadrado? A quadrado mais b ao quadrado. Então, isso aqui vale 1. Vamos deixar essa informação guardada. A gente sabe também que o produto escalar de u com v vale norma de u, norma de v, cosseno do ângulo entre eles. Então, a gente tem que calcular a norma de u. Quem é a norma de u? Raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, raiz quadrada de 2. Então, a norma de u é raiz de 2. Beleza? Ok. Só que a gente sabe também o ângulo θ. O ângulo θ que a gente quer é de 45 graus. Então, quem é o cosseno do ângulo θ? Né? É o cosseno de 45 graus, que é a raiz de 2 sobre 2. Beleza, então, olha, vamos trazer para cá as informações. A gente tem, primeiro, a gente viu que a ao quadrado mais b ao quadrado é 1, né? Que é essa informação aqui, né? A gente viu que a norma de u é raiz de 2 e que o cosseno do ângulo entre os dois vetores é raiz de 2 sobre 2. Então, agora é só juntar as peças, olha. U escalar com v é norma de u, norma de v, vezes cosseno de θ. Então, u escalar com v será a norma de u, a gente sabe, raiz de 2. A norma de v, a gente sabe, a gente está procurando um vetor unitário, então a norma dele é 1. E o cosseno do ângulo entre eles, a gente viu que é a raiz de 2 sobre 2. Então, multiplicando isso aqui, olha, raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. 2 dividido por 2 é 1. Né? 1. Então, a gente tem que u escalar com v vale 1. Mas note o seguinte, olha.
Quem é U escalar com V? É o vetor 1, 1 escalar com o vetor AB. Isso é A mais B, né? Que é 1 vezes A, mais 1 vezes B, B. E a gente viu que isso aqui vale 1, né? Aqui. Então, a gente tira uma outra equação, que A mais B vale 1. Opa, mas se A mais B vale 1, então o B é 1 menos A. E aí, agora a gente substitui em 1. A gente vai substituir aqui em cima. A gente tem que o A ao quadrado mais o B, que é 1 menos A ao quadrado, vale 1. Então, a gente tem A quadrado mais, desenvolvendo o quadrado perfeito, mais 1 menos 2A mais A ao quadrado vale 1. Então, a gente tem que 2A ao quadrado menos 2A vale 0. Ou seja, colocando A em evidência, A menos 1 vale 0. Vamos trazer aqui para cima. Então, a gente tem que o A é 0 ou que o A é 1. Beleza. E daí, se o A é 0, a gente tem um valor de B, que o B é 1 menos A, né? Então, o B é 1. Se A é 1, então a gente tem um valor de B, que é 0. Então, a gente tem dois vetores. Ó. Um vetor V é o vetor 0, 1, né? Que é o valor de A, é esse vetor, né? A e B. E V2, que é o vetor 1, 0. Então, esses dois vetores são os vetores que correspondem à questão, né? São vetores que são unitários, tá? E que tem o ângulo entre eles e o vetor 1, 1 igual a 45 graus. Era até esperado aqui pelo desenho, né? Porque se o ângulo é de 45 graus, né, a gente sabe que cada quadrante aqui tem 90 graus, então, e aqui esse vetor aqui, como ele é 1, 1, ele está exatamente sobre a bissetriz. Então, aqui é 45 graus, em cima é 45 graus. Então, só pode ser esse vetor ou esse vetor. Né? Tá bom? Então, essa é a estratégia, viu? Olha, observe o seguinte. Por que eu tive que usar a expressão que o produto escalar envolve o cosseno? Né? Eu falei para vocês que a gente utiliza, geralmente, calcular o produto escalar através das coordenadas, e não utiliza o ângulo. Mas aqui a gente está utilizando o ângulo. Por que a gente está utilizando o ângulo? Pela característica da nossa questão. A nossa questão dá o ângulo entre vetores. Então, fiquem espertos. Quando uma questão, por exemplo, no Enem, ou em vestibular, ou em qualquer concurso, ou em qualquer prova, quando a questão ela traz para você o ângulo entre vetores, o ângulo entre os dois vetores, ele está te induzindo a utilizar essa fórmula que envolve o cosseno do ângulo entre eles. Tá? Se ele não der ângulo entre vetores, vai te dar coordenadas, então se em algum momento for preciso calcular produto interno, vocês vão utilizar as coordenadas do vetor. Tá bom? Bom, e era isso, viu, a aula de hoje que eu tinha preparado. Espero que vocês tenham compreendido essa noção de norma e produto interno entre vetores. Tá? Como eu disse, as questões que envolvem o produto interno, elas vão ser variadas, vai depender muito do contexto e cabe a cada um entender em qual contexto se encontra. Se foi dado apenas as coordenadas, você não precisa de utilizar ângulo. Você não vai ter que utilizar ângulo para calcular o produto interno. Se eu estou te dando o ângulo entre vetores, é porque eu estou querendo que você utilize a expressão do ângulo, e aí você não tem como utilizar as coordenadas. Tá bom? Então, um abraço a todos e até a próxima.